Qual é a ética do educador? Em busca dessa resposta, acabei encontrando a autonomia do aluno. Comecei a minha procura com uma viagem de quase 600 quilômetros até Fernandópolis, no noroeste do estado de São Paulo. A cidade é conhecida pela boa qualidade do ensino fundamental. Esta escola, a professora Ivonete da Silva Rosa, obteve em 2007 resultado 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A média nacional é de 4,2. Será que o bom desempenho dos alunos desta escola tem algo a ver com o que os professores pensam sobre a sua profissão? Educar é mais do que ensinar, é transformar a criança. Fazendo uso do que ela aprende na escola, ela vivencia esse papel lá fora, tá? Essa transformação é viver como cidadão. Ninguém é livre se não tiver autonomia, tá? A autonomia quer dizer liberdade. Quando eu tenho autonomia na leitura, autonomia na escrita, autonomia no pensar, eu sou livre. Então isso tem que ser trabalhado com a criança, sim. Nós já discutimos esse tema da autonomia na primeira aula do módulo Introdução à Educação, com o professor Celso Favaretto. Ele me ajudou a entender a relação entre autonomia e educação. Celso Favaretto explica como essa questão era vista pelos iluministas, filósofos dos séculos XVII e XVIII. O fundamento de toda a educação, de toda a pedagogia moderna, essa que surge a partir das luzes, a partir do iluminismo, a partir da Aufklärung, como se diz em alemão, ou seja, daquilo que na melhor tradução seria a partir do esclarecimento, da filosofia que esclarece, não é? É aquela em que diz que a autonomia vem pelo esclarecimento trazido pela razão. Então a educação é, antes de tudo, a educação da razão. E a educação da razão é o fundamento de qualquer autonomia, basicamente. Então o compromisso básico de toda a educação é exatamente o encontro com a autonomia através do bom uso, do uso educado da razão. E às vezes até o uso correto da razão. Aí caberia, por exemplo, à escola, a qualquer processo escolar, introduzir as crianças desde muito cedo nesses usos corretos da razão, né, como fundamento para a descoberta da autonomia pessoal, que seria a autonomia de pensamento, a autonomia de comportamento e, aos poucos, seria a autonomia ético-política também. Quando fala do iluminismo, o professor Celso está citando o filósofo Immanuel Kant e o texto Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? Kant diz que esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, e que minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de outro, e que para isso é preciso coragem. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir se é suficiente pagar. Outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. Luiz, por que esse texto é tão famoso? Ele é um texto que tem 350 anos, quase, 330 anos. Segundo o Michel Foucault, esse foi o primeiro texto a se dirigir diretamente a um público, né, a um coletivo, né? Normalmente os autores se dirigiam a um leitor individual, né? Então isso já é uma característica interessante, né? Kant ele mostra com isso que ele está em sintonia com a época dele, porque é uma época pré-Revolução Francesa, né, quer dizer, antecede 6 anos a Revolução Francesa, mas já é uma época de fermentação, né, tanto que a própria palavra revolução ela é citada no texto, né, quer dizer, embora Kant diga que uma revolução não seria suficiente para mudar, digamos assim, a estrutura da sociedade, porque é preciso mudar também as mentalidades, né? Ou a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, não adianta. Né? Que, aliás, é uma posição que ele compartilhava com Rousseau. Rousseau também tinha uma visão nesse sentido. Apesar de ele ser um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, no entanto, ele pessoalmente ele tinha uma série de restrições à Revolução.
Ele achava que não bastaria, ele temia também as consequências, os banhos de sangue que poderiam decorrer de uma revolução, né? Onde está a atualidade desse texto? Por que ele permanece, né? Porque ele se dirige a um público e, eu acredito, a cada geração, porque na medida que ele fala ousar e saber, e também tem coragem de sair da minoridade, né? Quer dizer, alcançar a maioridade. Então, nesse sentido, ele está constantemente se dirigindo aí às gerações que surgem, quer dizer, a ideia de sacudir o jugo da tutela, pensar por si mesmo. Particularmente, ele fala para as mulheres, né? Quer dizer, boa parte, ou grande parte das mulheres ainda se encontra hoje numa situação de tutela, tal, pela qual elas mesmas, em parte, são responsáveis. Quer dizer, todos os menores são, em parte, responsáveis por essa tutela, né? Então, tem um potencial, de fato, revolucionário. Ao mesmo tempo que há um respeito pela noção de ordem, de lei, quer dizer, por isso esse elogio do Frederico II, quer dizer, você tem que manter a ideia de que é preciso obedecer às leis, mas isso não significa que você não possa e não deva se manifestar, né? Quer dizer, daí a defesa da liberdade de expressão. No primeiro parágrafo ele diz assim, que os homens foram libertados há muito pela natureza de toda a tutela alheia. Do que ele está falando? Se ele está justamente fazendo um texto em que ele incita, vamos dizer, as pessoas a se libertarem da tutela alheia. Que ideia é essa? Do que ele está falando quando ele diz que os homens foram libertados há muito pela natureza de toda a tutela alheia? Eu creio que ele está se referindo à existência da razão, né, no homem, quer dizer, que é o que diferencia dos animais, né? Então, enquanto espécie, quer dizer, ele tem isso. Agora, individualmente, é preciso estimular que as pessoas efetivamente se utilizem da razão, né? Então, eu acredito que é nesse sentido que a natureza muito libertadora, quer dizer, na medida em que os dotou de razão, da capacidade de fazer uso da razão, o que não significa que eles usem, né? Ele também diz assim, nesse primeiro parágrafo, tenha coragem de se servir de teu próprio entendimento. Essa é a divisa do esclarecimento. Sim, ousa saber. Essa ideia, tenha coragem de se servir do seu próprio entendimento, ou como você está dizendo, ousar e saber. O que isso tem a ver com o movimento do esclarecimento, Luiz? Eu acho que tem a ver com a ideia de você levar as luzes da razão a todas as partes, no sentido de que você não deve se submeter à tutela, quer dizer, outros não devem pensar por você. Você deve ter coragem de se servir da sua própria razão, né? E essa é a primeira vez que isso é dito na história da filosofia, ou na história da humanidade? Eu creio que sim, né, nesses termos é realmente original, porque mesmo se a gente comparar com Voltaire, com Rousseau, que são grandes referências iluministas ali na França, eles falam do uso da razão, das luzes da razão, mas eu acho que em nenhum momento, poucas vezes há essa referência ao coletivo, a um chamado realmente incitando as pessoas a ver. Há um antecedente no Etienne de la Boétie, né, que era contemporâneo, né, do Montaigne, e que deixou um texto chamado Da Servidão Voluntária, né, que é interessante porque justamente ele diz ali que a culpa, a responsabilidade pela servidão é dos próprios homens, quer dizer, que eles aceitam esse jugo, essa servidão. Não sei dizer em que medida o Kant tinha conhecimento desse texto, mas tem uma ideia similar no Rousseau, no discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens, no primeiro discurso, em que ele diz que os homens nasceram livres, mas encontram-se em toda parte acorrentados, né? Então, eu acredito que um pouco é o espírito da época mesmo, quer dizer, Kant realmente ele está muito afinado com a época dele, né? Mas essa ideia não está no mito da caverna, do Platão? Sim, de certa maneira, a ideia de você buscar a verdade, a luz do conhecimento, sabe? Quer dizer, de fato, essa metáfora da luz, né, e conhecimento já é mais antiga, né? Mas eu acredito que a novidade realmente
é o alvo, o público a quem ele se dirige. Pela primeira vez é um público amplo, né? Pois é, essa é uma pergunta mesmo que eu ia fazer a você. Porque ele tem um parágrafo que começa assim. Que um público, porém, esclareça-se a si mesmo é ainda assim possível. É até se lhe deixarem a liberdade praticamente inevitável. O que é um público? O que em 1783 Kant quer dizer com um público? Várias vezes no texto isso reaparece. Kant, nisso também é um pouco contra a sua época. Ele tem uma concepção do homem muito universal, muito cosmopolita, né? Então ele, por exemplo, é contra o conceito de raças humanas, ele acredita que somos um grande todo, né? Sem divisão, as diferenças não chegam a justificar a divisão em raças, né, segundo ele, contrariamente a outros autores da época, que serão bastante deterministas, falando da influência do clima sobre o caráter. Né. Isso vai ao encontro da ideia da liberdade de expressão mesmo, quer dizer, digamos assim, é evidente que precisamos obedecer às leis, aos governos, mas assim tem que ser garantida a liberdade de expressão, porque, de certa maneira, é a liberdade de expressão que vai também sinalizar para o governante o caminho que ele deve seguir. Quer dizer, se o governante impede isso, ele não tem também como se aperfeiçoar. Né? Então, é preciso que seja deixada essa liberdade ao público. E também aí vai uma ideia também iluminista, mas também racionalista, no sentido de que ou como até mesmo você falou em relação a Platão, quer dizer, essa ideia do conhecimento, né? Quer dizer, tudo passa pelo conhecimento, uma ideia comum ao esclarecimento alemão também, né? Ao Aufklärung. Então, autores como Lessing, por exemplo, que escreve as cartas sobre a educação da humanidade. Né? Então, a ideia de educação, ela é muito forte, né? Então, você tem isso através das letras, da imprensa, né, da divulgação das ideias por escrito, você atingindo assim um público mais amplo. Né? Uma ideia muito repetida entre professores que a gente tem entrevistado é essa ideia de que vamos dizer assim, o sentido da educação, ou a missão da educação, ou o objetivo da educação é dar ao aluno a condição de pensar por si mesmo. Isso, perfeito. Isso mesmo. Essa ideia nasce aqui, Luiz? Pode-se dizer que sim. A gente nasce dessa forma, quer dizer, relacionado com a educação. Forma, exato. Um antecedente importante é o Emílio, do Rousseau, né? Que, aliás, era um livro de cabeceira do Kant. Né? Do que trata o Emílio? O Emílio é a descrição de um processo educativo, enfim, de uma criança chamada Emílio, né, da qual se encarregaria o Rousseau, o personagem, né, do livro. E então é a descrição desse processo educativo. Então, embora tenha coisas muito avançadas, outras, é claro, que ficaram datadas, né, certos castigos corporais, tal, que hoje, felizmente, não praticamos, mas assim, há outras noções que merecem ser resgatadas no Emílio Rousseau. Mas voltando ao texto do Kant, eu acredito que essa ideia assim, de que o centro do conhecimento é o aluno, quer dizer, não mais essa ideia de você, enquanto professor, vai transmitir um conteúdo, o aluno é aquele que não sabe. É claro que o professor tem sim muita coisa a transmitir, mas assim, deve ser um pouco a partir também da vivência do aluno, até para poder despertá-lo. Né? E não é essa ideia da onisciência do professor, quer dizer, embora eu possa conhecer muito de Kant, se eu me falar de hip hop, por exemplo, não vou saber nada, meu aluno vai saber muito mais. Então, acho que é importante essa interação. Né? Então, um ponto muito importante do texto, talvez seja o ponto mais importante, não sei se você acha isso, é essa contraposição entre um uso público da razão e um uso privado da razão. Depois de dizer que todos devem sair da menoridade e pensar por si próprios, fazer uso do entendimento como divisa do esclarecimento,
Depois disso, o Kant então começa a discutir sobre o uso da razão. Sim, sim. Tá? O que é o uso privado da razão e o que é o uso público da razão? Sim. Que diferença é essa que ele faz? O uso privado é aquele uso que se faz, por exemplo, no exercício de uma função oficial, digamos assim, como padre, como soldado, como professor. Quer dizer, você não pode simplesmente sair falando mal da instituição por causa do trabalho, né? Uhum. Você também não pode respeitar certas diretrizes e tal, enquanto, na medida que você está exercendo um cargo oficial. Uhum. Porém, enquanto intelectual, enquanto erudito, você tem até mesmo o dever de se dirigir a um público mais amplo, a fim de exercer o poder de crítica, a liberdade de crítica, né? Quer dizer, você tem que poder criticar as instituições, seja você um soldado, um padre, um professor e assim por diante. Quer dizer, que isso é essencial até para o bom funcionamento das instituições, que haja essa liberdade. Agora, se houver um conflito que você não consiga mais gerenciar, então você vai ter que se decidir. Se as críticas que você tem são tão fortes que você não consiga mais conciliar com o exercício daquela função. Então, há um potencial aí nesse sentido de ruptura, né? Mas, assim, Kant preserva bem esse uso privado, esse uso público da razão, que parece uma coisa necessária, de fato, né? Quer dizer, se você, enquanto soldado, você começa a questionar as ordens no exercício da função, fica difícil. Agora, tem que ser garantido uma instância em que você possa, enquanto intelectual, se dirigir a um público mais esclarecido, então, mais amplo. Então, seria nesse sentido. É interessante porque o texto, ao mesmo tempo, diz que a liberdade, se houver liberdade, o esclarecimento é inevitável, isso ele diz numa mão. Na outra mão, ele diz, obedecei. E ele diz, vamos dizer, esse obedecei dele é muito sincero, né? Está apoiado Sim. no que ele está dizendo no texto. Sim, essa ideia de que deve haver leis, quer dizer, digamos assim, que ele diz em outro texto, na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, que é de 1 ou 2 anos depois, 1785, ele diz que o homem é um animal que necessita de um senhor, que foi uma frase que causou muita polêmica e tal, mas o que ele quer dizer com isso? O homem é dotado de instinto e de razão. Nele, deveria predominar a razão, mas não há nenhuma garantia de que isso aconteça. Então, é preciso que haja um senhor, que haja leis, que haja polícia, para que garanta minimamente esse cumprimento. Uma coisa que vai nesse mesmo sentido é a ideia que está contida no texto, de que há uma liberdade cujo exercício faz avançar o esclarecimento e há uma liberdade cuja limitação não entrava o esclarecimento, né? Exato. A liberdade que faz avançar o esclarecimento enfim, essa é a liberdade, o uso público da razão. Exato. Uma liberdade que entravaria o esclarecimento seria uma liberdade sem freios, em que não haveria respeito às leis, às instituições, e isso seria realmente perigoso do ponto de vista de Kant. É uma posição legalista. Kant é um dos antecessores assim, vai influenciar muito, por exemplo, Hans Kelsen, da teoria pura do direito, né? Ele escreve Metafísica dos Costumes, que é composto de 2 partes, doutrina do direito ou Kant. O Kant. A primeira parte do doutrina do direito, a segunda parte do doutrina das virtudes. Até nessa ordem, porque uma vir primeiro, outra depois, isso é indicativo de que há uma certa precedência no Kant do direito, né? Porque o homem ele tem uma inclinação para o mal. Isso em outro texto, quer dizer, eu faço dos instintos no homem, quer dizer, seriam muito fortes. Então isso haveria uma inclinação para o mal, né, do ponto de vista aí individual, né? Nesse sentido, ele diz lá no fundo do texto, no fim do texto, que é essencial que o soberano tenha a força, né, para coibir, de alguma maneira, a sociedade. Deve ser nessa direção. É um pouco na linha dos filósofos contratualistas, né, especialmente Hobbes, né? Embora o Kant não se afine totalmente com Hobbes,
num texto dele, ele chega a dar um subtítulo contra Hobbes. No entanto, eu acho que essa ideia de que tem que haver um soberano, um governo que mantenha o público em obediência, isso parece presente, né? Isso está muito presente. O texto, pelo menos 2 vezes, fala disso, que é da natureza humana se dirigir ao esclarecimento e é do humano pensar livremente. Quer dizer, mas você está dizendo que ele tinha em relação... Ao mesmo tempo, ele tinha uma posição em relação aos seres humanos não idealista. Exato. Eu acho que dá para fazer uma comparação entre o Rousseau e Kant nesse sentido, que eu acho que ajuda a entender. O Rousseau pode-se dizer que ele era um otimista do ponto de vista antropológico, quer dizer, do homem individual, o bom selvagem, tudo isso, mas a natureza corrompe, a civilização corrompe. Então, do ponto de vista da espécie, Rousseau é pessimista. Então, ele é um otimista do ponto de vista antropológico e um pessimista do ponto de vista coletivo da espécie. Kant é o contrário. Ele é um pessimista do ponto de vista antropológico, individual, quer dizer, o homem tem uma inclinação para o mal, porém, é possível vislumbrar uma esperança do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da espécie, né, de uma humanidade no futuro. Porque é da sua natureza. Dá para se falar num progresso relativo da humanidade. Então, que há certos marcos, ele vai dizer isso no texto posterior à Revolução Francesa, o conflito das faculdades, que há certos marcos que permitem acreditar num progresso relativo da humanidade. Um desses marcos será a Revolução Francesa, porque ela mostra a capacidade que tem um povo, por seu próprio esforço, em sacudir o jugo da tirania, né? Então, mostra que o homem pode ir além. E isso é uma lembrança, um marco, no sentido de que suscita um entusiasmo em relação ao futuro da humanidade. Pode-se acreditar uma esperança de um progresso relativo da humanidade. Ele não era ingênuo, ele também ele não vai dizer que a humanidade caminha para o progresso, não. Em termos absolutos, não. Mas pode-se falar um progresso relativo da humanidade. Agora, essa ideia de que essa ideia do esclarecimento, né? essa crença numa humanidade que vai em direção à luz, vamos dizer assim, né? O que vai usar a razão e vai usar o conhecimento para o progresso. Essa ideia, no século XX, ou no século XIX, ela começa a ser questionada, não é isso? Sim, sim. Por isso que é importante frisar que Kant ele tinha consciência das limitações, né, dessa crença no progresso, porque a alternativa seria olhar para a história de maneira apenas empírica, e aí você veria apenas uma sucessão de banhos de sangue, de guerras, carnificinas, e você não veria mudança nenhuma. Quer dizer, é como se fosse uma espécie de um norte, né? Quer dizer, vamos caminhar em direção à paz perpétua, Então, exato. O progresso, a crença no progresso, uma meta, né? ainda que relativo, fornece uma alternativa a uma visão que, de outra maneira, cairia no niilismo, né? Quer dizer, então, nada adianta, vamos cuidar dos nossos afazeres, porque o homem sempre foi assim. Não, devemos ter como uma ideia reguladora, um fio condutor da razão que nos fare, né? E é interessante que ele fala que isso ocorrerá independente da vontade individual do homem, porque faz parte da insociável sociabilidade do homem, né? Quer dizer, que ele seja obrigado a se associar aos outros a fim de satisfazer os próprios interesses. Quer dizer, mesmo sendo egoísta, mesmo buscando os seus próprios interesses, por ter de se associar ao outro, ele vai inevitavelmente contribuir para um progresso, né? Então, há uma crença efetiva nisso. De maneira geral, a gente vê que os filósofos eles influem sobre a história, né? Para o bem e para o mal, né? No caso do Kant, aparentemente para o bem, né?